Novamente, bom dia, queridos alunos. Vamos lá fazer nossos exemplos, né? O vídeo de exemplos, como eu prometi lá no vídeo explicativo. Beleza. Então vamos lá. Nós temos aí um circuito elétrico, tá? Vocês podem ver que nós temos resistores, nós temos possivelmente geradores e receptor, a gente vai ter que ver, tá? Mas a primeira coisa que ele pede, determinar o sentido e o valor depois da corrente do circuito. Eu vou também fazer aqui, não está pedindo aqui, mas como é um exemplo, eu também vou calcular DDP entre algum ponto aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só ver se a caneta tá aqui, tá certo, preto, vamos nessa. Ótimo. Eu vou pegar a vermelha, que é melhor para a gente analisar isso aqui. Primeira coisa que a gente vai analisar, o sentido do circuito. Como eu acho o sentido do circuito? Gente, é muito simples, fácil demais. Vou até pegar o roxo. Primeira coisa que eu vou analisar, quem é o gerador. Mas, professor, mas como é que eu vou saber num circuito, olhando para ele, quem é o gerador? É sempre o que tem maior força eletromotriz. Então é um E maior. Quem tiver o E maior é o gerador. Tá? O outro pode ser um gerador também? Pode. Mas eu sempre vou me basear, e esse é o macete, eu sempre vou me basear daquele que tiver a maior força eletromotriz. Quem é o nosso cara aqui? Olha o nosso carinha aqui, ó. Meu Deus, eu não consigo fazer uma seta. De 30 volts. Ele é o nosso amiguinho, tá? Que é o gerador. E é dele que eu vou achar a direção do circuito. Por quê? Se ele é um gerador, e como vimos lá na apresentação de circuitos elétricos, a corrente sai da onde? Sai da parte positiva e entra na parte negativa. Então a corrente aqui, que eu vou fazer de vermelho, vai ficar em destaque, vai sair da parte positiva e vai circundar o circuito. Essa é o sentido da corrente. Ela sai da parte positiva, a parte positiva, né, de um gerador. Vou botar aqui do lado, ó. Parte positiva do gerador é sempre a maior parte, a maior barrinha. Então ela sai da parte positiva e vai para a parte negativa. Certo? Então, eu já descobri que o 30 é um gerador, porque ele é o maior. Ele tem que ser. Eu não posso ter um gerador que seja menor que o receptor. Não existe. Não vai funcionar nada. E eu tenho corrente, ele quer saber a corrente. Então, ó, a direção da corrente é saindo da parte positiva do 30, indo em direção até a parte negativa. Você pode fazer essa volta toda. Por quê? Daí eu consigo achar o sentido. Que sentido é esse? O sentido da corrente, ou ela é horária, ou ela é anti-horária. Gente, relógio. Qual o sentido horário, qual o sentido anti-horário? Vê no relógio. Esse sentido que nós temos aqui é o sentido, tá no sentido anti-horário. Certo? Sentido contra o sentido do relógio. Sentido anti-horário. Não adianta ver em relógio digital. Você não vai conseguir ver. Tem que ser no relógio analógico, do ponteiro. Certo? Então estamos no sentido anti-horário. Beleza, tranquilo. Se o 30, nós vimos que é o gerador,
O 10 aqui, o E2, ele é o quê? Ele é receptor ou ele é gerador também, ajudando a fornecer energia, corrente para o circuito? Aí nós vamos ver aonde a corrente vai entrar. Ela vai entrar onde? No negativo ou no positivo? Ela vai entrar no positivo. Se ela vai entrar no positivo, quer dizer o quê? Que esse cara aqui, ele é um receptor. Ele é um receptor. Ele não é um gerador. Ele está comendo a energia de quem? Do gerador. Ele é um receptor. Se ele tivesse o contrário, a barrinha menor em cima e aí embaixo a maior, beleza, ele estaria entrando no negativo, saindo do positivo. Show. Mas aqui não, ó. A corrente sai do positivo, entra no positivo do E2. Ele é um receptor, ele não é um gerador. Então temos um gerador. Oh meu Deus, ficou horrível. Gerador. E tem um receptor, certo? E ele quer que calcule a intensidade da corrente. Então vamos calcular a intensidade da corrente. Vou calcular em azul. Vai ficar diferente. E como é que eu calculo a intensidade da corrente num circuito? Eu pego tudo que for força eletromotriz ou contra-eletromotriz, coloco em cima. Se for força eletromotriz, eu vou somar. Se for força contra-eletromotriz, eu vou diminuir. Então, ó, 30, começa daqui, ó, 30 menos, porque é força contra-eletromotriz, né, um receptor, 10. Opa, foi mal. Deixa eu só apagar aqui. Dividido pela soma de todos os receptores. Desculpa, todos os resistores. Todos. Seja ele interno, seja eles externos. Então vamos começar. 1 mais 2 mais 1 mais 6. Concordam comigo aqui? 6. 1 do gerador, 2 de uma resistência externa que tem aqui, 1 do receptor e o 6 do também externo. 30 menos 10, 20. 6 mais 1, 7. Mais 1, 8. Mais 2, 10. 0 corta com 0. Então tem intensidade aqui de 2 ampere. Certo? Então a intensidade de corrente aqui é de 2 ampere. Certo? Beleza? Então, ó, só repetindo, a gente relembrar. Pegamos lá, achamos quem era o gerador, achamos quem era o receptor. Né? Ah, poderia ser 2 geradores? Poderia. A gente vai depois fazer um exemplo onde eu tenho 2 geradores, não tem problema. Aí vai somar aqui em cima. Mas aqui eu tenho um gerador e um receptor. Eu tenho um fornecendo e um consumindo. Então, ó, 30 menos 10, 20. E somo todas as resistências. Seja ela de receptor, seja ela de gerador, seja ela externa, não importa. Vou somar todos. Achamos a intensidade de 2 amperes. Essa é a intensidade. Agora, só para não sair em branco, deixa eu fazer uma DDPzinha do ponto A até o ponto C. De A a C. Aí, professor, tudo bem. De A a C, eu vou calcular a DDP. De A até C, eu pegaria o quê? A, B, C, não é isso? Não. Claro que não. Por que não? Porque aqui, gente, nós temos que seguir a sequência, a direção do circuito. Então, de A até a C, eu vou passar A, D e C. Certo? Eu vou calcular
esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Eu não vou puxar lá para cima para não embolar no que eu já fiz ali. Mas vou puxar esse pedacinho. O receptor e essa resistênciazinha interna aqui. Certo? Beleza? E como é que eu vou fazer isso? Gente, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma outra folha, porque aqui já não cabe mais nada. Ó, DDP vai ser o somatório de todas as resistências que tiverem ali. Então eu vou voltar lá no desenho para ver. Quais resistências que eu tenho? O 1, que é interno, e o 6, que é externo. Então, 6 mais 1, certo? Então, 6 mais 1, 6 mais 1, 7. Oh, meu Deus do céu, falhou aqui a caneta aqui. 7. Vezes quem? A intensidade que nós acabamos de encontrar. Certo? Beleza? É ou não é? Isso aí. Então, 7 vezes 2. 7 vezes 2. Que vai dar 14. Menos, que é da fórmula, quem? O valor do receptor ou gerador. O que nós temos aqui? Nós temos um receptor. O receptor, ele entra, não se esqueçam, negativo. Então, menos 10. Menos 10. Então, eu tenho DDP no ponto A até o ponto C. 2 vezes 7 são 14. Menos, com menos mais, 10. Então, a DDP de A até C vai ser 24 volts. Essa é a DDP do A até o C. 24 volts. Simples, rápido e fácil. Sem nenhuma dificuldade. Certo? Beleza. Agora vamos botar mais um exemplozinho aqui. Cadê o exemplo que estava aqui? Ah, tá aqui. Você mesmo. Determine o sentido e o valor no circuito. Beleza. Novamente, vou pegar a caneta vermelha. Eu vou pegar sempre da maior fonte, né? Da maior força eletromotriz. Então, ó, é quem? É o 40. Então, sai do positivo e vai entrar no negativo. Observe que esse sai do positivo e olha lá onde é que entra. No negativo do 20. Diferente do anterior. Então, aqui eu tenho um gerador. Vou botar G, gerador. E aqui eu tenho outro gerador. Eu não tenho receptor, eu tenho outro gerador. Que estão fornecendo energia para quem? Para essas resistências todas aí. Tá? O sentido dessa corrente aí já é um sentido horário. Certo? Sentido horário. Tranquilo? E para eu encontrar a intensidade? E eu vou fazer o somatório de todas as forças eletromotrizes. E aqui eu vou somar mesmo. 40 mais 20 dividido pela soma de todas as resistências. Aí vai começando lá. 1 mais 30 mais 2 mais 7. Certo? Vamos somando todo mundo. Todo mundo será somado. Certo? Então 40 mais 20 vai dar 60. Não é isso? E aí eu vou somar 30 mais 2 mais 7
mais 1, que vai dar 40. 0 corta com 0. 6 dividido por 4, 1,5 ampere é a intensidade de corrente que passa por esse circuito. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Opa, vamos à frente. Temos mais um. Observe que aqui nós só temos um gerador. Fica bem simples de calcular, tá? Ele sai do positivo, entendeu? Ele não pede nem a direção, mas eu vou achar a direção aqui também. Aqui, ó, sai do positivo e vai para o negativo. É um gerador, não tem outro, tá? A intensidade, ela é bem fácil de calcular nesse caso, tá? Eu botei o azul aqui, consegui? Azul, tá. Intensidade vai ser os 50, eita, dividido por 2, mais 15, mais 5, mais 3. Se vocês observarem, eu sempre sigo a direção da corrente que eu encontrei. No somatório aqui não faz diferença, mas é sempre bom para não se perder, né? Então 50 vai ser os 50, não vai ter diferença, não vai ter que subtrair nem somar com ninguém. E aqui eu venho somando. 15 mais 5, 20. Mais 3, 23. Mais 2, 25. Então eu vou ter 50 dividido por 25. Então eu terei 2 ampere. 2 ampere será quem? Será a intensidade de corrente desse circuito, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Pode perguntar na plataforma, pode perguntar lá onde eu deixo o vídeo no YouTube. Eles me mandam mensagem, eu recebo, consigo responder. Tem alguém também que perguntou lá, eu respondi. O importante é que se tire dúvida, tá? Lembrando que no dia 15, na próxima segunda-feira, eu farei uma live, né, no horário de cada turma, tá lá no vídeo, no primeiro vídeo, eu botei lá, vou colocar também na plataforma para lembrar vocês, tá? E aí todo dia eu vou botar o link para que a gente possa tirar dúvida, né? Eu até falei, caso não consiga assistir, não tem problema. O que a gente faz? Vou deixar gravado lá. A ideia da live não é a pessoa, não tem como assistir agora, perdi. Não, de forma nenhuma, nem quero isso. O importante da live é que você tire dúvida, entendeu? Tem a oportunidade de estar ali num debate comigo tirando dúvida, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.